Agora vai. Gravando. Sejam bem-vindos, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez no canal Os Amigos de Jó. Bati o pé. Não por isso. Paz do Senhor. Rapaz do Senhor. É o Sediano. Tá vendo? Já tá transformando. Sejam bem-vindos, galerinha! E aí, galerinha do Quer colocar uma Iô? parede? Eu sou o Cheia, como sendo. Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez no canal Os Amigos de Jó. Comigo aqui está o meu primo Bruno. Atrás das câmeras o meu primo Lineker. E hoje, como nossa primeira convidada, está minha digníssima esposa. Está aqui no lugar do nosso grande amigo Lineker, né? Para embelezar um pouco o canal, ver que se traz um pouco mais de visualização pra gente, porque tava feia a coisa aqui. Então, hoje ela vai estar com a oportunidade para trazer algo do Senhor para vocês e pra gente, né? E é isso. A paz do Senhor. Amém. Eu não sei por onde começar, mas o tema que Deus falou fortemente no meu coração foi sobre renúncia. E eu acho que é um tema muito problematizado no nosso meio hoje em dia, principalmente com os jovens. Mas eu queria debater um pouquinho aqui com os meninos, ver a opinião deles e falar um pouco de Deus, né? Que é maravilhoso. Eu separei um versículo em Mateus 16, 24, que nos diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Essa palavra hoje em dia já é muito falada, né? Às vezes a gente acaba não levando a sério o que a gente lê, o que a gente ouve, né, nos cultos, mas é um versículo que mexe muito comigo. Já preguei sobre esse versículo e todas as vezes que eu leio é como se estivesse lendo a primeira vez. Quando a gente aceita Jesus, a gente automaticamente quer virar o super crente. Então a gente acaba renunciando aquelas coisas que são maiores aos nossos olhos. A gente não bebe, a gente não vai mais pra festa, a gente não fala mais sobre qualquer assunto. Só que tem coisas pequenas que acabam passando desapercebido. E eu estava conversando com meu marido, grandes exemplos de renúncia são todos os discípulos, não tem como a gente citar só um. Para seguir a Jesus, eles tiveram que renunciar, e se a gente quer seguir a Jesus, a gente também tem que aprender a renunciar. Eu separei um versículo em Lucas 10, 38, eu só vou... Acho que eu coloquei. Que fala sobre Marta e Maria. Não separei não, só escrevi aqui. Que fala sobre Marta e Maria, que Marta vai fazer os afazeres de casa, né, com Jesus presente, e Maria senta para ouvir Jesus. E Marta chega para Jesus e fala assim: Jesus, você não vai corrigir Maria, não nessas palavras, né? Não vai corrigir Maria por ela não estar me ajudando? E Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte, que isso não seria tirado dela. E isso mexeu um pouco comigo, porque antes de preparar essa palavra, eu não conseguia parar de limpar a casa para separar o que eu ia trazer. E, querendo ou não, Maria renunciou a algo no seu dia a dia. Algo pequeno, mas que para Jesus fez muita diferença. Então, eu queria muito que a gente conseguisse trazer isso para essa parte de renunciar também. Porque a gente não consegue renunciar a pequenas coisas no nosso dia a dia. A gente não consegue parar 3 minutos para falar assim: não, agora eu vou orar. Não, agora eu vou ler uma palavra. A gente vai vivendo o dia a dia e deixa para o final do dia fazer uma oração de 5 minutos antes de dormir. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente deixe aquilo que é importante para nós, porque renunciar a isso é deixar de fazer algo. Então, que a gente deixe de fazer aquilo que é importante para nós, porque quando nós decidimos seguir a Cristo, não é mais sobre nós, é sobre Ele. E um versículo que eu separei é em Gálatas 2:20. 2:20. E eu coloquei aqui que fala sobre renunciar o nosso eu. Que diz assim:
Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, é isso que mexe muito com o meu coração. Porque se a gente aceitou Jesus, a gente se batizou e a gente não vive mais para nós, mas Cristo vive em nós, então a gente não tem que priorizar aquilo que é importante para o nosso ego, para o nosso eu, e sim priorizar as coisas do Senhor. Se Cristo vive em mim, é a vontade dele que tem que prevalecer e não a minha. Então, para mim é isso, para não ficar muito longo o vídeo, é só essa parte mesmo de que a gente tem que renunciar não só aquilo que é muito grande aos olhos do homem, mas sim as pequenas coisas. Renunciar um momento que eu tenho para mexer no Instagram, renunciar um momento que eu tenho para cuidar de mim, para as coisas do Senhor. Renunciar um jogo de futebol, porque hoje eu vou separar esse tempo para falar com Deus. Então eu acho que isso deveria ser incluído no nosso dia a dia. E é isso. Amém. Bem legal. Algum comentário, Bruno? Olha, isso é fantástico, porque eu tenho vivido isso, essas pequenas renúncias, e é muito difícil, mas antes de você ler, eu já, graças a Deus, assim, eu estou enxergando essas coisas. Que nem eu trabalho todos os dias de carro, às vezes eu vou para lugar longe. E eu tenho ainda um pouco desse hábito de escutar outro tipo de música, né? Então, às vezes eu ia escutando sertanejo, voltava ouvindo rock. E é legal mesmo essas pequenas renúncias, né? E hoje eu já me esforço para fazer isso. E essa parte da oração também. Meu, então assim, pelo menos apanhei pouco dessa vez que eu já tô preparando. Mas é fantástico, porque que nem você falou, a gente quer renunciar e assim, as coisas grandes que as pessoas conseguem enxergar, né? Essas coisas pequenas que ninguém vê, A gente deixa pra depois. A gente deixa pra depois, é isso mesmo. Mas, meu, fantástico. Me pegou de surpresa a palavra, porque realmente quando a gente fala assim... Minha esposa já tinha me falado do tema que ela ia trazer. E normalmente quando a gente fala de renúncia, a gente realmente pensa em... É isso, tipo, renunciar a bebida, vamos renunciar ao nosso vício, a nossa inclinação na carne, vamos... Aquilo que nos chama, né? Mas é aquelas pequenas coisinhas, né? Aquele pequeno tempo. Que as coisas grandes a gente já faz... Aceitei Jesus, amanhã eu já tô... Mas você acha que já está renunciando tudo que dá, né? Já. Você acha que é renunciando Então, tudo que dá. isso me pegou muito, porque eu tava assim, eu preciso muito fazer o meu esboço, preciso muito. Mas a louça tá ali, aí eu ia lá lavar a louça. Mas o banheiro também não tá muito bom. Aí ia lá e fui deixando, sabe? E isso me pegou muito. Eu já sabia que eu queria falar sobre renúncia, só que eu passei a semana, tipo assim, não renunciando. Então isso me pegou muito, porque como fala aqui, antes da gente trazer uma palavra, ela fala com a gente primeiro. E é maravilhoso isso. E teve uma frase que eu falei pro Juninho, que foi uma parte da minha vida assim, que eu tive um recomeço com Deus. E foi uma pregação que eu nunca me esqueço, que a missionária Juliana falava que quando a gente se disponibiliza para o reino se disponibiliza pra gente. E eu sempre pego isso, quando eu me vejo muito perdida, eu foco nisso. Se eu fizer a vontade do Senhor, o resto ele faz, sabe? Então acho que é muito importante a gente aprender a viver, como diz aqui em Gálatas, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então o meu eu já não é tão importante. O importante é fazer as coisas dele. Amém, glória a Deus. Esse assunto sobre renúncia, o nosso irmão Lini, que foi, acho que na minha vida foi um dos que mais clicou sobre essa treca. Falou que, sempre falou, né, que ser cristão é sobre renúncia, né, tudo sobre renúncia. Início ao fim. O início, né, de quando Jesus ele vem, né, ele já nos ensina isso, né, renuncia a si mesmo, e é da hora que ele tá falando pra você renunciar a si mesmo, né, tipo, aos seus desejos, a tua vontade. Não tem nada a ver com o outro, com o próximo, é você, Jesus renunciou o céu para vir morrer por nós. Então, o que é a gente fazer isso? Exatamente. Nossa, mas isso que você falou é interessante, porque se ele fala assim, renuncia a bebida. Pra quem não bebe, fala, suave. Agora fala, renuncia o Instagram. Aí pronto, aí começa a pegar. Caramba. Mas é maravilhoso isso. E alguém mais alguma coisa pra falar? Cara, eu queria agradecer a Bia, porque é muito legal, é a nossa primeira convidada, espero que venha com mais frequência, não só pelo fato de embelezar o canal, mas também pelo fato de ser conhecedora, né? Ela fez uma coisa muito legal, não sei nem se podia falar isso, mas a gente ia começar aqui sem orar.
né? Então, assim, é pentecostal, né? Então é coisa linda, então espero que venha mais vezes. Amém. Então, amigos, ficamos por aqui. Mais um episódio do canal Os Amigos de Jó. Hoje, Ana Beatriz, minha esposa, trouxe a palavra. Amém. Muito obrigado. Tá orgulhoso, Curte, né, Jó? orgulhoso demais. Tá chorando já. Curte, deixa um comentário, como sempre a gente fala. Quiser participar, pode mandar um e-mail pra gente. Compartilha, deixa suas opiniões aí. Se tiver bom um ou ruim, tema pra gente pra debater. botar, é bom. E É isso. Muito obrigado, fiquem com Deus. Muito obrigada. Até uma próxima. Até. No final falei Abortar. Abordar, eu falei Você falou abortar. abortar.